Meus queridos, a paz do Senhor, que bênção de Deus estar com os irmãos em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Nesse terceiro trimestre do ano de 2022, hoje eu vou compartilhar com vocês a lição de número 6 da classe Adultos. A lição que tem por título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. A sexta lição dessa sequência que trata acerca de uma série de sutilezas da parte adversária à obra de Deus e à palavra do Senhor. Meus amados, o texto áureo para essa lição está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 18, aonde diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. A verdade prática diz: diante de muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. A leitura bíblica em classe para essa lição está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de número 18 ao 24, onde diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Portanto, irmãos, temos aqui o padrão de Deus para o casamento, né? O padrão de Deus para a família, a instituição primária do Senhor, que foi a família, conforme vemos aqui na Bíblia. Os objetivos da lição são abordar a família como um projeto especial de Deus, elencar os fundamentos da família cristã, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar e apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Amados irmãos, para começar, aliás, antes de começar, inclusive, o comentário dessa lição, nós podemos tomar como motivação algumas colocações. Por exemplo, que nós vivemos uma época extremamente desafiadora quando o assunto é constituição de família. Temos outros desafios, conforme estamos estudando no decorrer desse trimestre. Mas hoje eu quero abordar, dar um foco na questão familiar, tá certo? Então, não é novidade para nenhum de nós o desafio que nós estamos vivendo na atualidade. Novas ideologias. E aqui eu quero parar já e chamar os irmãos ao raciocínio de que as guerras da atualidade, as lutas da atualidade, as perseguições da atualidade, elas acontecem no campo das ideias. São questões ideológicas. Não é, irmãos? Da mesma maneira que nós abordamos uma série de conceitos para aplicação do bem,
acreditem, existem pessoas que se dedicam a utilizar desses mesmos conceitos para a implantação e a manutenção do mal. E esses, veja que eu estou falando de conceitos. Por exemplo, o conceito da educação ele é bíblico. Quando os educadores dizem que há educação quando há mudança de comportamento. E a mudança de comportamento, ela vem com a renovação da mente. Está na Bíblia Sagrada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. De conhecimento disso, os implantadores de ideologias, eles usam, não é, essa estratégia também para promover o que nós chamamos de normalização de configurações familiares extremamente novas e antibíblicas. Não é? Tentam implantar como se fosse uma coisa boa, mas é algo completamente distorcido quando nós tomamos por base a nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. São constituições familiares que nada tem a ver com o propósito de Deus. Agora, a grande questão é como nós, que somos cristãos e andamos em conformidade com a Bíblia Sagrada, vamos nos comportar diante dessas novas modalidades, digamos assim, de família que tem se apresentado em nosso meio. Então, nessa lição, eu quero mostrar para os irmãos, reforçar aos irmãos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre as quais a família foi edificada, não é? Ou a família está edificada, tá certo? Vamos tratar aqui com os irmãos acerca de alguns perigos da atualidade, aliás, perigos que são históricos, mas eu quero tratar num contexto atual, que rondam o contexto familiar cristão. Algumas práticas antigas previstas na Bíblia, como, por exemplo, a infidelidade conjugal, não é? Bem como alguns modelos antigos, alguns modelos alternativos, digamos assim, de construção familiar, são perigos que eles demandam cada vez mais a nossa atenção como crentes em Cristo Jesus. Há uma narrativa, queridos, que faz passar a infidelidade conjugal, né, como se fosse algo natural, como se fosse algo normal. É assim, a mudança de rótulo, não é? Tentam passar o adultério, por exemplo, como se fosse uma coisa do cotidiano. Há algumas festas mundanas, né? Quando eu digo mundano é porque não está previsto na palavra de Deus, então pertence ao mundo. Há algumas festas do mundo onde já se admite há algum tempo o adultério como se fosse uma coisa normal. Os meios de comunicação, né, os telejornais, às vezes a mídia social, né, em suas mais variadas instâncias, todos tentam passar esses conceitos como se fossem adultério, infidelidade conjugal, novas práticas da constituição familiar, novos modelos. É assim, irmãos, muda o rótulo, mas o veneno continua a ser mortífero. E eu quero mostrar aos irmãos que Deus não tem parte com esse tipo de coisa. Por outro lado, irmãos, eu também quero chamar a atenção para os pais, porque os pais, não é, eles têm um papel fundamental na família, não é, no que diz respeito a essas novas distorções, não é, da sexualidade. A verdade é que nós devemos vigiar em todos esses aspectos e em todo tempo ter a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, não é? Tomando ela por referência durante todos os passos da nossa vida. Primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos, ainda nesse assunto, é sobre a família como projeto de Deus. E nesse contexto, a primeira coisa que nós temos que ter na nossa mente é que, e não podemos esquecer jamais, é que a família ela é uma instituição divina.
tá certo? Jesus, quando foi consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, conforme aprendemos na lição passada, inclusive, na lição de número 5, ele foi ao sentido original do casamento, não é? Ele buscou a realidade original do casamento. Só lembrando aos irmãos que o divórcio, ele não teve origem na Bíblia Sagrada. A vontade de Deus original era que o casamento sempre fosse monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Porém, irmãos, eu posso usar com vocês até um termo popular, extremamente popular e vulgar, para explicar em rápidas palavras o que estava acontecendo. A vontade de Deus sempre foi que o casamento seja indissolúvel. Só que estava acontecendo uns rolos no meio do povo de Israel. Como assim uns rolos, pastor? O pastor enlouqueceu. Não. Você imagina, o casal, casado legalmente, de repente se divorcia, a mulher recebe carta de desquite e ela vai lá e casa, contrai um novo casamento. Depois ela acaba o segundo casamento e volta para o esposo anterior. Ou seja, é um rolo, é uma situação incomum. Então, para conter situações como essas, começaram a surgir normatizações no que diz respeito ao divórcio, autorizando ou não autorizando, com o objetivo de salvar a família, de não trazer maldição para dentro dos lares. Então, Jesus, ele trouxe à tona, quando ele foi questionado pelos fariseus, ele traz à tona a vontade original de Deus quanto à questão do casamento. E a vontade original de Deus, ele expressa em Mateus 19, versículo 6, a segunda parte, quando ele diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, ao dizer que ninguém separasse o que Deus tinha juntado, o Senhor Jesus, ele faz menção à constituição familiar. E mais, com essa fala, irmãos, Jesus, ele bate um martelo na questão de que a família é uma instituição divina. Então, sempre que você quiser justificar para alguém, quando você for questionado, a família é uma instituição divina, claro, Jesus disse, o que Deus ajuntou, ou seja, se foi Deus que ajuntou é porque é algo da parte dele. Foi Deus e não o homem quem criou a família, não é? A família é uma criação de Deus, indiscutivelmente, conforme nós podemos tomar por base exaustivamente a palavra de Deus. Então, esse fato, pelo fato de ser uma instituição divina, esse fato nos mostra, irmãos, que a família tem no projeto de Deus para a humanidade, a importância, não é, que esse projeto tem para a humanidade, uma vez que ele foi constituído por Deus. Deus tem um projeto para a humanidade, e nele Deus inclui a família, não é? Ele tem um plano para a igreja, e nele Deus também inclui a família. Né? Há um plano de Deus para a sociedade e a família é uma parte indispensável nesse plano. Há um plano de Deus para a igreja e a família é algo indispensável nesse plano também. Tá certo? Além de nós observarmos aqui, nesse contexto de família, como projeto de Deus, que a família é uma instituição divina, eu também posso lembrar aos irmãos que a família, ela é a célula máter da sociedade. Como assim? Irmãos, a família, ela é a base da sociedade, não é? No contexto social, você observa, conforme Gênesis 2:24, nós observamos que a família é a primeira instituição a ser estabelecida por Deus. Então, por isso que ela é chamada de célula máter da sociedade. A sociedade, né, a base da sociedade é a família. Não poderia, não é? A gente pode concluir facilmente com isso, que não poderia haver sociedade nem vida social se a família não existisse, porque a família é a base de tudo. Né, irmãos? A palavra de Deus nos mostra como todas as coisas foram criadas por Deus.
como o homem foi criado por Deus, como Deus celebrou o primeiro casamento, não é, irmãos? E a Bíblia Sagrada nos mostra como a família é importante para a constituição social. Então, esse fato, irmãos, ele é importante, de suma importância, para nós interpretarmos corretamente qualquer fato social que ocorra em nossa volta. Eu vou explicar aos irmãos como medir as coisas na palavra de Deus. Às vezes os irmãos perguntam assim, pastor, como eu vou aprender tanto a Bíblia quanto os homens de Deus? Irmãos, você precisa aprender a extrair da Bíblia as bases, não é? Os princípios bíblicos. Um dos princípios é o que eu estou ensinando hoje. Agora, a família como célula máter da sociedade. Então, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, todo e qualquer fato social que não leve em consideração a família como a base da sociedade, ele não deve ser levado em consideração. São coisas que a gente escuta, não é? Mas que a gente não ouve. Ou seja, passa pelos nossos ouvidos, são captados pelos nossos ouvidos, mas nós não devemos guardar. Não é? O termômetro é a palavra de Deus, tá certo? Então, se levar em consideração, se o fato social leva em consideração a família como base da sociedade, é de Deus. Se não leva em consideração, não é. Então, não há dúvida de que a moderna tentativa de degradar a família, irmãos, está no topo dos principais problemas sociais que nós presenciamos na atualidade. Agora, além de mostrar aos irmãos que a família é um projeto de Deus, eu também quero comentar com os irmãos alguns fundamentos bíblicos em relação à família cristã. Primeiro fundamento que eu quero mostrar para os irmãos, os primeiros dois fundamentos, na verdade, é que o casamento bíblico ele deve ser monogâmico e heterossexual. O que significa, irmãos, um casamento monogâmico? Casamento monogâmico significa que o indivíduo só pode ter um cônjuge, não é? Está lá na Bíblia Sagrada. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. E a Bíblia Sagrada diz que, no texto áureo de hoje, inclusive, que Deus fez cair um sono sobre a vida de Adão e tomou uma das suas costelas. E da sua costela ele formou uma esposa. E nós tivemos no casamento, irmão, o registro ali na Bíblia Sagrada dos primeiros votos de casamento da história. Quando Adão disse assim, essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Não é, irmãos? Então nós temos o casamento monogâmico. E aí, a poligamia era algo que era praticado no mundo antigo, inclusive registrado em certos contextos do Antigo Testamento. Porém, irmãos, eu quero reforçar aos irmãos que eu estou falando do projeto original de Deus. Deus nunca mandou ninguém praticar poligamia. Não é, irmãos? Não mandou. Projeto original de Deus, não é? Toda e qualquer poligamia, que inclusive está registrado, se houver caso de poligamia registrado na Bíblia Sagrada, você vai ver que na contextualização tem algum episódio de desobediência. Não é? Desobediência à ordem de Deus, à palavra de Deus. Quando Deus dizia assim, não faça, o homem fazia. Quando Deus dizia aguarde, o homem não aguardava. Não é? Então, a poligamia nunca foi uma vontade de Deus. Também no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas era algo exigido. Por exemplo, os critérios para o obreiro é que ele fosse marido de uma só esposa. Está lá, está registrado nas cartas do apóstolo Paulo, né, irmãos? Então, dessa forma, o casamento, né, a poligamia, ela deve ser rejeitada e tida como uma distorção, irmãos. A distorção e também uma perversão à construção familiar bíblica. Isso aqui é um assunto complexo que os irmãos que se dedicam a orientações sobre constituição de família
eles explicam isso exaustivamente. Ora, irmãos, nós podemos tomar, mas as pessoas dizem, pastor, o senhor não sabe como é ruim viver com uma pessoa por muito tempo. Ô, irmão, paciência, olha para a Bíblia Sagrada. Vamos olhar os santos homens de Deus, que ainda existem no nosso meio. Há poucos dias, conversando com a serva de Deus, que completou 69 anos de casada. Tem tataravó, não é? E ela falou para mim, eu perguntei para ela, qual o segredo de ficar tanto tempo casada? Ela disse, pastor, não é fácil. Eu suportei e suporto muita coisa, mas em nome de Jesus o meu casamento não vai se acabar. Porque, irmãos, nas orientações pastorais pré-casamento ou nos cursos pré-nupciais, nós mostramos biblicamente os desafios do casamento, né? Os costumes e os maus costumes de homens e mulheres, o que vai se encontrar no início, durante a vida e no final da vida. Então, irmãos, são orientações que estão previstas na palavra de Deus e nada justifica a poligamia. Biblicamente falando, não há justificativa. Uma outra coisa que nós devemos levar em consideração é que o casamento bíblico, eu estou falando da Bíblia Sagrada, ele é heterossexual, ou seja, ele é constituído por um homem e uma mulher, tá certo? Quando Deus criou o primeiro casal, ele chamou macho e fêmea. Por isso Jesus disse, Deus criou o homem e a mulher. Né, irmãos? Isso mostra para a gente várias coisas. Dentre elas, que o gênero é baseado no sexo biológico. Não existe, biblicamente falando, não há respaldo na Bíblia Sagrada para um terceiro sexo, por exemplo. Né, irmãos? O casamento deve e precisa ser heterossexual, ou seja, constituído por um macho e uma fêmea, não é? Ou um homem e uma mulher. Não é verdade? Não há respaldo ou argumentação qualquer na Bíblia Sagrada que fuja a isso. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Outros princípios da Bíblia Sagrada, mas 2 princípios que eu quero falar, é que o casamento, ele também é indissolúvel e confessional. Preste atenção como isso é interessante. Nós devemos, se você prestar atenção à secularidade, as pessoas orientam, inclusive, os novos casais, não é? Ou os novos casais, que eu digo, as novas constituições de casamento, não é? As novas famílias que estão nascendo, independente da idade, elas são orientadas a não assumirem um compromisso de casamento. Elas são orientadas a assinarem um contrato e, nos termos desse contrato, constar a possibilidade, já prevê a possibilidade do divórcio sem tocar nos bens. Então, é como se a pessoa, vamos morar junto para ver se dá certo e depois a gente vai lá e, se não der certo, separa. Não é esse o interesse ou a recomendação da Bíblia Sagrada. Não foi assim que Deus constituiu o casamento. Tá certo, irmãos? O que Deus uniu, não separe o homem. O casamento deve ser constituído, casamento bíblico, levando em consideração a sua indissolubilidade. Quando há casamento, se diz, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, não é, irmãos? Na prosperidade ou na necessidade. Ali deve haver uma só carne lutando juntos. Então, a indissolubilidade do casamento deve ser trabalhada. Tem vários argumentos nesse entorno. Pastor, que o senhor não conhece meu esposo, ele é espancador, vamos tratar com ele. Vamos tratar com ele, ele é uma alma preciosa para Jesus, vamos sentar ele e ensinar a Bíblia para ele. Mostrar para ele que ele não pode fazer isso. Irmãos, há poder nessa palavra que nós carregamos em nossa mão. E nós precisamos ter fé nisso. Não é? O casamento é indissolúvel. O casamento bíblico, ele foi feito para durar. Outro dia eu falei para a igreja e as pessoas riram, porque eu disse assim, irmãos, eu fui aconselhar um casal há poucos dias e eu fiquei das 15 horas às 22 aconselhando um casal que iriam ficar noivos. Né? E depois, quando chegou às 22 horas, que eu expliquei várias coisas, mostrei vários versículos e expliquei para eles, eu olhei para eles e disse assim, vocês ainda querem ficar noivos?
Aí o rapaz falou, pensando bem, não é muito isso que a gente quer, não. Vamos aguardar mais um pouco. Não é? Não queremos ficar noivos. Não, mas eu não quero acabar o noivado de vocês. Eu apenas mostrei na Bíblia o que é ficar noivo e o que é um casamento, conforme a Bíblia Sagrada. As responsabilidades de cada um, os desafios e a maneira correta de superar os desafios, conforme a Bíblia nos mostra. E ele disse, não, pastor, realmente, os dois chegaram num consenso na hora. Nós não sabemos o que nós queremos. Na verdade, nós começamos a namorar há pouco tempo e decidimos já ficar noivo. E a gente ia fazer, de fato, um contrato. Mas ouvindo o pastor falar, o rapaz disse, caiu um temor tão grande no meu coração que eu acho melhor a gente repensar o que nós estamos fazendo. Né, irmãos? Veja a seriedade disso e o que a Bíblia Sagrada é capaz de fazer. Então, Jesus, ele chega a reconhecer a cláusula de exceção, no caso a infidelidade conjugal, não é? Como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Porém, Jesus não manda ninguém se divorciar. O que é que a Bíblia Sagrada diz, irmãos? Qual é a recomendação bíblica? Colocar em prática o perdão. O bem maior de Deus é a constituição familiar. Há um dano, há consequências. Se você for ler acerca do divórcio, o que se passa com o homem após o divórcio, você vai ver que as consequências são terríveis. O sentimento de rejeição, de perseguição, de angústia. Para a mulher, irmãos, a maneira como ela é vista pela sociedade. Você imagina que muitas pessoas olham para uma mulher divorciada e eles colocam nela como se fosse uma presa fácil, digamos assim, entre aspas. Opa, mais uma presa fácil aí. Divorciou, não é? Está desamparada, angustiada, não é? Levando em consideração a fragilidade do momento. Tem consequências terríveis, porque eu não vou falar aqui do que acontece quando existem filhos na história, no contexto. Não é, irmãos? E todo mundo já poderia dizer, já poderia acrescentar nisso daí. O que eu estou falando é que leve em consideração a possibilidade do perdão. Casamento, ele deve ser visto como algo indissolúvel. Não, meu casamento é indissolúvel, eu vou lutar por ele. Foi Deus que me casou, foi Deus que me constituiu como casado. A outra questão, irmãos, é a se considerar, não é? Ainda há a questão do abandono, que o apóstolo Paulo considera lá na carta aos Coríntios. No caso do casamento misto, onde um dos cônjuges, né? No caso, é cristão e o outro não é. Então, quando há o abandono, a deserção, não é, do lar, alguém desertou do lar, conscientemente, por livre e espontânea vontade, então o apóstolo Paulo ele leva em consideração a questão do abandono, do jugo da servidão. Tá certo? Mas são casos pontuais. Mas não é a vontade de Deus que o casamento seja dissolvido. O casamento é indissolúvel. Você observa que o casamento, nesse caso, já começou errado. Jugo desigual, homem e mulher, que é o que eu vou... uma pessoa crente e uma pessoa não crente. Não é? Digamos, um homem crente e a mulher não crente, ou a mulher crente e o homem descrente. O jugo desigual, que é o que também devemos levar em consideração a questão confessional. Não é? Eu ouvi certa vez, desde a minha infância, um pastor famoso nacionalmente falar acerca do assunto, e ele falava do jugo desigual, não é? Quando um dos cônjuges é crente e o outro não crente, e ele falava do jugo semidesigual. Quando, por exemplo, os dois são crentes, mas são de linhagens confessionais diferentes. Por exemplo, quando há um crente pentecostal e um crente tradicional. Vai chegar um momento que a espiritualidade do casal talvez coloque em risco o casamento. Por quê? Porque um vai querer ser pentecostal e vai discordar do tradicional. Na hora ali, né, do calor dos hormônios, tudo flui bem, né, irmãos? Vamos casar, vamos ser felizes. Mas na vida do cotidiano, 2 a 2, isso vai trazer um peso. Então, leve em consideração a questão confessional. Crente casa com crente. Não é, irmãos? Isso aí é uma realidade bíblica.
não é? E também, irmãos, leve em consideração o julgo semidesigual, tá certo? O lado confessional deve ser levado em consideração também. Eu quero mostrar para os irmãos agora acerca das sutilezas da nova configuração familiar. Preste atenção o que é que o autor comenta na nossa lição. Ele traz o casamento, ele traz a argumentação secular no que diz respeito ao casamento de pessoas do mesmo sexo, que a nossa Bíblia condena, não é? Diz assim, que em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo da justiça brasileira, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro núcleo familiar que pudesse existir. Também, isso porque, irmãos, não havia e não há até os dias de hoje, aprovado pelo Congresso Nacional, qualquer tipo de legislação, tá certo? Que regule determinado assunto. Não existe aprovado no Legislativo brasileiro lei que fale sobre o assunto. Então, baseado nisso, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. A partir desse entendimento do Supremo Tribunal Federal como órgão máximo da justiça, aí ele vai trazendo o efeito cascata. As instâncias que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal vão tomando por base a decisão do órgão máximo para pautar, para direcionar também as suas decisões. Então, o Superior Tribunal de Justiça determinou, em outubro de 2011 também, que o mesmo reconhecimento se aplicava aos casamentos. E o Conselho Nacional de Justiça, né, irmãos, ele publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia que os cartórios recusassem a celebração civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, legalmente, conforme a lei brasileira, já pode haver casamento homoafetivo, né? Ou seja, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porém, irmãos, não é? Essa configuração aí, familiar, essa nova, digamos assim, entre aspas, configuração familiar, ela não encontra respaldo na Bíblia Sagrada. E por não encontrar respaldo na Bíblia Sagrada, ela provoca naturalmente reações, notoriamente em nosso meio evangélico, não é? Que nós não estamos acostumados, e até porque isso não tem respaldo na nossa única regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Nós entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definição bíblica, e não por pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus, ele afirmou que no princípio Deus criou macho e fêmea, tá certo? Outra questão é a sexualidade não binária. O que é isso? O que é a sexualidade não binária? Você observa que isso são coisas sutis. Isso aí a sociedade já aceita. A gente tem que tomar cuidado porque, como crentes, não faz parte da nossa fé, não faz parte do nosso cotidiano. Você observa, irmãos, eu não estou pregando ódio, eu não estou agressivo com ninguém. Eu só estou dizendo que a nossa fé não aceita, porque a nossa fé está pautada na palavra de Deus. Quando fala da sexualidade não binária, uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencente a um único gênero. Veja só como funciona isso. Uma pessoa não binária, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. A pessoa não binária é aquela pessoa que pode achar que não é homem ou mulher. Então, teria uma ausência de gênero. Ou ainda, pode achar que as duas coisas ao mesmo tempo. Não é? Isso significa que a pessoa, mesmo tendo órgão genital de determinado sexo, não é? E composição orgânica de determinado sexo, ela também não reconhece dentro desse gênero. Tá certo? É o caso da sexualidade não binária. Irmão, pelo que eu já estou falando há algum tempo, é muito claro que isso contradiz, não é, irmãos,
a questão da expressão sexual conforme está escrito na Bíblia Sagrada. É uma negação às leis biológicas que definem o sexo masculino e o sexo feminino, não é? Agora, existem alguns princípios bíblicos para uma família sólida. E nesses princípios bíblicos, nós devemos cuidar com os nossos papéis. Já que eu estou dando aula para a classe de adultos, o primeiro princípio que eu vou levar em consideração para concluir essa lição é o papel dos pais. Você observa que os pais, eles têm um papel extremamente importante na questão da base familiar. Por quê? Porque os pais, eles têm a missão, está nos pais a responsabilidade bíblica de transmitir valores da família para os filhos e para a família no contexto geral. A responsabilidade está sobre os pais. A educação dos filhos, irmãos, ela deve tomar por princípio, por base, os valores ensinados pela palavra de Deus, ou seja, pela Bíblia Sagrada. E, quando eu estava falando sobre esse assunto outro dia, alguém falou assim, mas pastor, eu criei meu filho na igreja, irmãos, e com o tempo ele não permaneceu. Meus irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Você crê na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus? A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E mesmo quando ela envelhecer, ela não vai esquecer dele. Não é, irmãos? Então você observa, nós temos casos de pessoas que, em determinado da vida, por determinada circunstância, determinado momento da vida, saiu do caminho do Senhor. Mas em determinado momento a gente percebe que o temor a Deus não saiu daquela pessoa. Se ela tiver que decidir em conformidade com o mundo e com a Bíblia, ela leva em consideração o que ela aprendeu. Ah, meu pai faria assim. Na época do meu pai era bom porque era assim. Ah, que saudade daquela época em que meu pai me sentava, cantava o hino da harpa e fazia uma oração por mim logo no início do dia no culto doméstico. Não é, irmãos? É o papel do pai. Então, em meio, irmãos, a essa guerra cultural que nós estamos vivendo agora, onde o objetivo é a desconstrução da identidade cristã, não dá para a gente ser neutro. Nós precisamos reagir. Não é reagir que eu digo, é colocar em prática o que a Bíblia Sagrada ensina. A Bíblia Sagrada não manda matar ninguém. A Bíblia Sagrada manda, não é, irmãos, que de dia e de noite nós devemos meditar nessa palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, 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 não é, irmãos? Então, nós não podemos ficar neutros dentro dessa realidade. Todos os pais compromissados com a família, né, irmãos? E a sociedade na qual vivem tem o dever moral de dar a conhecer os filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Nós devemos colocar em prática isso. Outra coisa, também, outro princípio que não pode faltar, é o princípio, o papel da igreja. Preste atenção como isso aqui é muito interessante. É que, irmãos, alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. O autor da lição foi muito feliz, e eu quero enfatizar o que ele disse, quando ele falou assim, isso aí é uma via de duas mãos iguais. Essa é uma afirmação que matematicamente é diretamente proporcional. O que isso significa? Uma expressão diretamente proporcional significa que quando um lado aumenta, o outro também aumenta. De igual maneira. Quando um lado diminui, o outro também diminui. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Vou explicar. Famílias fortes fazem igrejas fortes. Agora, se a gente vier do sentido contrário, também é verdade. Igreja forte faz famílias fortes. Guarde isso aí. Família forte faz igreja forte. E igreja forte faz família forte também. Não é, irmãos? Uma igreja que é comprometida com o genuíno ensino da palavra, ela vai edificar vidas. Ela vai constituir famílias.
E isso é muito importante, irmãos. A igreja, que é uma expressão familiar bem mais ampla do que a gente possa imaginar, já que ela é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, onde a família, se estiver doente, pode ser curada. Quantas pessoas não já entraram no nosso meio? Não é? Quantos lares não já entraram destruídos e foram edificados em nosso meio? Glória a Deus por isso, irmãos. É o papel da igreja. Não é? Cuidado com os argumentos dos últimos dias. Uma pessoa chegou para mim um dia, no meio de um culto de ensino, estava lá ensinando a igreja, o culto estava uma bênção. De repente alguém pediu a oportunidade, e eu não costumo dar oportunidade no meio da palavra, levando em consideração o princípio da ordem e da decência. Mas eu disse, tudo bem, fala, meu irmão. Ele disse, pastor, placa de igreja não salva. Eu disse, que ele falou isso? Preste atenção, porque eu ouvi alguém ensinar, e eu guardei esse ensinamento, que qual o papel das placas? É indicar, irmãos, que ali existe alguma coisa. Por exemplo, a placa de trânsito, ela mostra o lado que se deve convergir, não é? Ela mostra o perigo que tem no meio da estrada, o obstáculo que o motorista está para enfrentar, o instrumento que está na via naquele determinado momento. E se o motorista, o condutor, ele for atencioso à sinalização das placas, a probabilidade de que ele se acidente é mínima, quase imperceptível. A mesma coisa é placa de igreja. Você sabia disso? Eu vou falar, mas é verdade. Aprenda isso daí, irmãos, porque tem uns tabus que alguém fala às vezes e vira regra, só que não é verdade. Se a igreja mostra o caminho da verdade, se ela é comprometida com essa palavra, então ela salva, ela conduz à salvação. Não é, irmãos? É verdade. Lógico, eu sei que nós somos salvos pela graça de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. Mas ele usa a igreja, né, irmãos? Usa, e a igreja não é uma pessoa. A igreja é uma palavra no sentido coletivo. A Bíblia diz que nós somos como um corpo. Não é? A igreja é um corpo. E nós somos, aliás, nós não somos como corpo. A igreja é um corpo. Nós somos como órgãos do corpo. Cada órgão tem a sua função. Pode um corpo ser constituído só de mão? Pode um corpo ser constituído só de perna? Pode um corpo só ser constituído só de coração ou só de pulmão? Não. Existe toda uma constituição. No nosso caso de igreja, nós somos órgãos do corpo. E Jesus Cristo é a cabeça, ou seja, Ele comanda a igreja. Glória a Deus por isso. Aleluia, coisa bonita, né, irmãos? Então, uma família sadia tem na igreja uma forte base espiritual. Não despreze a sua igreja. A igreja faz parte da sua vida. Isso significa que uma igreja forte faz parte, uma família forte, me perdoe, ela faz parte ativamente da igreja, porque lá ela encontra edificação. Então, evidentemente, os filhos, eles devem também ser criados nesse contexto, onde os valores cristãos são transmitidos. Glória a Deus, irmãos. Que lição maravilhosa, não é? Que lição maravilhosa. Não esqueça, a família está sob ataque, não é? Os desvios à questão da família, eles são sutis. E eles têm por objetivo desconstruir o projeto da família tradicional, o projeto bíblico. Leve em consideração e tenha na sua mente que algumas práticas pecaminosas são vendidas para as famílias como se fosse algo normal. Não é, irmãos? E inclusive necessário para o que o autor chama de turbinar casamento. Irmão, que turbina casamento, ó, é a Bíblia, irmão, é a presença de Deus na nossa vida. É as demais coisas, isso aí é engano do diabo, irmãos. Então, nesse contexto de desconstrução familiar, leve em consideração o papel fundamental dos pais, não é? E da igreja, tá certo, irmãos? E vamos cuidar dos nossos filhos, porque eles foram entregues por Deus às nossas responsabilidades para nós conduzirmos eles no caminho do Senhor. Deus abençoe, queridos. Desejo uma excelente aula a todos, não é? Faça suas anotações. Pegue os termos que você não entendeu e procure significados nos dicionários. Anote as suas dúvidas, suas colocações em momento pertinente.
compartilhe com o seu professor da escola dominical, na sala de aula, e tenham todos uma excelente aula em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos. Se Jesus não voltar e nos permitir, eu estarei com os irmãos aqui na próxima pré-aula, em nome de Jesus.